Olá, meus amigos, professor Márcio Peixoto, mais uma vez com vocês, e agora iniciando a parte geral de direito penal. Direito penal, a matéria do amor. Quem é que não gosta de direito penal? A matéria mais interessante que existe. Quem está na faculdade de direito sabe muito bem disso, né? Muita gente adora flertar ali com o direito penal. Muitas acabam trabalhando com o direito penal, e realmente um direito muito bacana, um direito sedutor, mas afinal, dentro do direito penal, o que nós estudamos? Evidentemente, nós estudamos os crimes propriamente ditos, nós trabalhamos, e principalmente para você concurseiro, tem que ter uma base muito forte da parte geral de direito penal, na medida em que a parte geral trata exatamente dos princípios, a teoria do crime. O que é crime? Trata das situações relacionadas à pena, a diferença entre o direito penal e o processual penal. Isso tudo nós vamos trabalhar nos nossos cursos, tá? E mais uma vez, já sugiro aí, que isso é muito importante para a gente, dê o seu like, caso você goste da nossa matéria. E olha que interessante, vamos trabalhar exatamente nas disposições preliminares, iniciando a diferença entre direito penal e processo penal. Quando eu penso em direito penal, dentro de um contexto mais acadêmico, eles falam assim: não, o direito penal é um direito material, o direito processual penal, e aí eles trabalham, é um direito adjetivo. Olha, não vamos entrar nesse mérito agora, vamos trabalhar dentro do conceito mais simplificado. Quando eu penso em comida, por exemplo, e a maioria das pessoas pensam na comida, e não pensam tanto na receita da comida, é um raciocínio que nós poderíamos muito bem utilizar aqui. O direito penal é a comida, e as pessoas se preocupam mais em comer realmente. A comida seria o crime, seria a extorsão, seria o homicídio, seria o estupro. Essa é a comida. Ok, mas professor, eu sei o que é matar alguém, eu sei o que é extorquir, eu sei o que é roubar. A questão é, o que se faz quando o sujeito é pego, por exemplo, em flagrante praticando um determinado delito? O que um policial militar faz ao levar para a delegacia? O que ocorre dentro de uma delegacia? O que ocorre dentro do Ministério Público? O que ocorre posterior à denúncia? O que ocorre no julgamento, numa instrução de um julgamento? O que ocorre após o sujeito, se for o caso, ser condenado? Isso tudo é a receita da nossa comida. Isso tudo é o processo. Então, o processo penal seria a receita de uma comida, e o direito penal seria exatamente a comida em si, que em princípio seria os próprios crimes. E pensando em crime, o que seria crime? Antes de mais nada, nós temos alguns sistemas penais que procuram explicar onde é que o direito penal vai atuar. E separei 3 sistemas para vocês: o sistema abolicionista, a lei e ordem e a intervenção mínima do direito penal, porque é muito importante para a nossa prova esse entendimento. Quando eu tenho um sistema abolicionista, é aquele sistema que ele prega exatamente a falência do direito penal. O direito penal não serve para nada. O direito penal, ele não elimina a prática do crime. É um direito teórico que se iniciou na Holanda, veio para a Argentina e na América do Sul foi difundido principalmente pelas universidades públicas. E de certa forma ela foi muito distorcida aqui, na medida em que nenhum país do mundo ele aceita o abolicionismo. Simplesmente, para a nossa prova, só precisamos ter em mente o que dá início à ideia de que não se resolve o problema com o abolicionismo, na medida em que você pode pensar daquelas discussões que normalmente vocês têm com seus amigos. Matar para quê? Vai prender para quê o sujeito? Por que eu vou prender se o sujeito só subtrai um celular? Tanta gente aí, principalmente autoridades políticas, com uma simples canetada matam 1.000, 2.000, 3.000 pessoas. Vocês sabem muito bem disso. Não recupera ninguém. O sujeito pegou o celular, o sujeito pegou ali uma comida na rua ou no supermercado, vai para a cadeia, aprende a praticar outros crimes e volta até pior, porque não deixa de ser verdade, a gente sabe muito bem disso. Agora, o fato é,
O sujeito praticou o mal. O sujeito nasceu para matar, roubar e destruir. Faz o que com o sujeito? Não prende? Essa é a pergunta que vale $1 milhão. Isso ninguém responde. O fato é que nós não trabalhamos com o abolicionismo, que simplesmente prega a falência do direito penal. E aí, para que prender? Não devemos prender. Ok, perfeito. Realmente não recupera ninguém. Ah, mas é a questão da vingança. Vamos trabalhar isso em legislação, na parte de execuções penais. Agora é interessante notar aqui o seguinte, que nós não adotamos o abolicionismo, mas outro sistema interessante que também não é adotado no Brasil, mas adotado sim nos Estados Unidos, em boa parte dos estados americanos, é o sistema da lei e ordem, que ele endossa uma maior atuação policial de modo a restaurar a ordem nos grandes centros urbanos para, em tese, diminuir a criminalidade. Na medida do possível, o que eu puder agravar, piorar a situação de quem praticou um ato ilícito, eu vou fazer. Fique imaginando aqui, vários estados norte-americanos, uma simples infração de trânsito pode ensejar uma prisão. Você não pagou a multa, está preso. Há uma determinada dívida com relação ao governo, está preso. Está preso. Vários estados norte-americanos trabalham dessa forma, já para dar aquela ideia de, olha, está vendo o exemplo aqui, né? Se não pagar, pode ocorrer a mesma coisa contigo, caso você tenha o mesmo comportamento. E aí o interessante é o seguinte, dentro da lei e ordem nós temos uma teoria muito interessante, que é a teoria das janelas quebradas. E o que diz essa teoria? Uma teoria norte-americana muito interessante da década de 60, de 70, muito trabalhada em criminologia, que imagine aquela casa bonita, típico de filme norte-americano, de sessão da tarde. Sua casa linda, com aquele gramado perfeito, os adolescentes bonitos indo para a escola. Imagine você ao ter uma janela quebrada. Esse comportamento omissivo, no caso de não consertar a sua janela, vai contaminar o comportamento dos seus vizinhos, que também, ao ter um muro pichado, ao ter também uma janela quebrada, um portão arrebentado, ele possa pensar, para que eu vou consertar a minha casa se a casa do vizinho está toda arrebentada? Não tem sentido, a rua está toda suja, a rua está toda arrebentada, cheia de pichações, para que eu vou deixar minha casa perfeita se a rua toda é feia? Para que isso? Então essa teoria ela é muito utilizada nos Estados Unidos no sentido de dar o exemplo. Vamos prender esse cara por uma bobeirinha. Porque quem está pensando em praticar a mesma coisa já vai pensar duas vezes. Mas nós também não adotamos a lei e ordem. Nós adotamos a intervenção mínima do direito penal. Alguns chamam de princípio da última ratio. Nós escrevemos última ratio. Ratio com T, pronunciamos última ratio. Última razão de ser do direito. O que seria isso aqui? É o princípio penal que nós adotamos, em que o direito penal só vai ser adotado quando outros ramos do direito não resolverem aquele determinado conflito. Vamos imaginar um simples acidente de trânsito. E aí, você é um policial, qual seria a primeira pergunta que você vai fazer? Se tem vítima. Não porque o policial é bonzinho. O policial não está nem aí para você, mas é preocupado com ele. Olha, se tem vítima, teoricamente, tem um registro de ocorrência. É possível que tenha uma lesão corporal culposa. É possível. E se tem uma lesão corporal culposa, agora é problema do policial que vai ter que ir para a delegacia fazer um registro de ocorrência. Aí de repente, não, o seu guarda, não tem ninguém ferido, tá tudo certo. Aí o guarda vai perguntar, mas vem cá, alguém xingou alguém, ele tá pensando em um eventual crime contra a honra. Se tiver um crime contra a honra, tem problema de natureza penal, mas de repente não tem nada. Ah, fulano está com a carteira de habilitação atrasada. Isso é problema lá do direito administrativo. Ah, o IPVA está atrasado. Isso é problema do direito tributário. Problemas administrativos. Quem é que vai pagar o meu
É, o meu prejuízo, isso é problema do direito civil. Ah, eu trabalho com um aplicativo, vou ficar vários dias sem trabalhar. Quem é que vai pagar por isso? Isso é problema da responsabilidade civil, mas certamente não é problema do direito penal, porque o direito penal ele não trabalha com esse tipo de conflito. Por isso nós falamos que nós trabalhamos com a intervenção mínima do direito penal, pois o direito penal só vai atuar quando outros ramos do direito não conseguirem resolver aquele determinado problema. E quando eu falo problema, eu estou falando em conflito. Quando eu falo em conflito, eu falo em crime. Eu pergunto para vocês, o que é crime? Já praticaram crimes? Alguém aí já praticou crime? Já praticou crime, Fernando? Quem é que pratica crime? Olha, todos nós já praticamos crimes. Que isso, professor? Quando você fala mal de alguém, potencialmente é um crime, teoricamente, seria um crime contra a honra. Todos nós, infelizmente, cometemos crimes. O interessante é lutar para que nós não venhamos a diminuir, né? O que cometer sempre vai cometer, mas tentar diminuir ali os nossos atos ilícitos. E coloquei no nossos slides, no nosso material, alguns aspectos do conceito de crime. Nós temos um conceito material, um conceito formal e um conceito analítico. Quando eu penso em crime do conceito material, ele poderia ser definido como todo fato humano que descuidadamente lesa ou expõe a perigo bens jurídicos considerados fundamentais para a existência da coletividade e da paz social. Interessante. Alguns pensam o seguinte, é normal você falar, um jogo de futebol, entrada criminosa, só porque o cara deu um carrinho no outro, entrou um pouquinho mais duro naquele outro jogador de futebol, isso é um ato criminoso. Não, em princípio não, em princípio faz parte do próprio jogo de futebol, do próprio estilo de futebol, seria um aspecto material. Por outro lado, nós temos um aspecto formal. O conceito de crime resultaria de uma mera subsunção da conduta ao tipo legal. E, portanto, considera-se infração penal tudo aquilo que o legislador descrever como tal, pouco importando seu conteúdo. Considerar a existência de um crime sem levar em conta a sua essência ou lesividade material afronta o princípio constitucional da dignidade humana. Como assim, professor? Um aspecto formal? Vamos imaginar a seguinte pessoa, ela pensa assim, já escutei isso, você deve ter escutado também, direito é muito fácil, é só você pensar no caso concreto. Exemplo, A deu um soco em B. Aí eu olho lá na internet e vejo que isso é lesão corporal. E sendo lesão corporal, eu procuro no Google com o artigo da lesão corporal, que é o artigo 129, e já sei. A deu um soco em B, lesão corporal. Então ele vai responder por lesão corporal. Não. Isso não é crime. Isso é crime sob o aspecto formal. Isso vamos ver no momento oportuno, que é tipicidade. Quando você pega um caso concreto, se amolda ao que está descrito como crime. Se eu quiser saber o que é crime, não esqueçam disso, essa parte final da aula talvez seja mais importante. Nós adotamos no Brasil o conceito analítico de crime. E crime nós temos praticamente uma equação matemática. O crime é todo fato típico, ilícito e culpável. Vamos avançando aqui. Olha só, como assim, professor, um fato típico, ilícito e culpável? Vamos pensar na seguinte situação. Crime. Fato típico, professor, com certeza foi crime. Eu escutei uma confusão lá fora e quando eu percebi a confusão, A deu uma facada em B. É crime? Não sei. Eu não sei se é crime. Ué, mas professor, dar uma facada no outro é crime? Eu não sei. Porque pelo conceito analítico de crime, eu preciso percorrer esses estágios. O fato... O crime, sob o conceito analítico, ele pressupõe um fato típico, que por sua vez eu tenho que analisar a conduta, eu tenho que analisar um resultado, eu tenho que analisar um nexo causal e eu tenho que analisar tipicidade. Mas professor, A deu uma facada em B.
Tem uma conduta? Tem. Tem um resultado? Tem. Vamos ver isso no momento oportuno com mais profundidade. Mas tem nexo causal, uma relação de causa e efeito entre a conduta e o resultado? Tem. Tem tipicidade? Tem. Tem. Ah, então é crime? Não sei. Porque depois do fato típico eu tenho que analisar exatamente a ilicitude. Ué, mas é ilícito numa facada no outro. Realmente é ilícito. Mas nós podemos ter as causas que excluem a ilicitude. Como, por exemplo, uma legítima defesa, um estado de necessidade, que vamos trabalhar em outro momento, um estrito cumprimento do dever legal, exercício regular de direito e outras causas supralegais que nós vamos trabalhar no nosso material. E colocado na tela, todo o aspecto analítico é aquele que busca estabelecer os elementos estruturais do crime, que no nosso caso é ter um fato típico, ilícito e culpável. Mas, professor, não foi nada disso. Não houve nenhuma excludente de ilicitude, não. Ele fez porque ele quis. Ou seja, mas ele tem culpa no sentido de ele é imputável? O que é imputar? Imputável é a aptidão para responder em juízo a respeito da prática de um determinado crime. Tem cara que tem 40 anos de idade, mas que é doentinho. O sujeito, ele não tem juízo de censurabilidade. Tem um semi-imputável, que depende do caso concreto. Vamos ver isso em outro momento. Mas outra coisa, não, ele é imputável, mas ele tem potencial conhecimento de que aquilo é ilícito. Tem exigibilidade de conduta diversa. Então, todos esses elementos nós vamos trabalhar mais à frente. E a finalidade é propiciar a correta e mais justa decisão sobre o que é realmente um crime. Por isso que nós adotamos. E esse raciocínio ele é feito em etapas. Ele é feito em etapas. Em primeiro lugar, deve ser observada a tipicidade da conduta em caso positivo, e só neste caso verifica-se se a mesma é ilícita ou não. Sendo fato típico ilícito, já surge a infração penal. E a partir daí, só verificar se o autor foi ou não culpado pela sua prática. Isso é, se deve ou não sofrer um juízo de reprovação pelo crime que cometeu. Para a existência da infração, portanto, é preciso que o fato seja típico e ilícito, mas também culpável. Nós colocamos ali uma teoria do Damaso de Jesus, em que hoje nós adotamos a teoria tripartite majoritariamente falando. Tá? Então essa teoria tripartite ela é o seguinte: quando eu penso no crime, é fato típico, ilícito e culpável. E a doutrina majoritária entende dessa forma, e é dentro dessa doutrina que nós vamos trabalhar tópico a tópico, a questão da conduta, do resultado, nexo causal, tipicidade, tudo dentro do fato típico. Tá? Caros amigos, um grande abraço mais uma vez. Não esqueça de dar o like, se inscrever no canal, clica lá no sino para ter as nossas postagens. Nós estamos ali, em princípio, colocando as aulas, mas nós teremos outras situações bem interessantes para poder ali estimular, incrementar o estudo de vocês. E tudo isso é muito importante para a gente. Não deixem de estudar. Espero que vocês tenham êxito aí no concurso de vocês. Um grande abraço e até mais.